Estamos de volta com o programa Minha Cidade. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. E nós vamos ver agora uma matéria especial sobre as fontes de João Pessoa. Nossa capital já teve mais de 30 fontes, segundo os geógrafos. Hoje nós temos praticamente 3 fontes de água doce que sobrevivem ao tempo, que sobrevivem ao avanço da urbanização. E por que João Pessoa já perdeu tantas fontes assim? E por que essas permanecem vivas? Veja na reportagem. Rios, reservas de florestas urbanas, praias encantadoras formam um dos conjuntos de atrativos da capital paraibana. E em meio a toda essa beleza, existe a história das fontes de água doce que ainda existem na capital paraibana. No início da colonização, existiam dezenas de fontes que serviam para abastecer a população. E mesmo com o passar dos séculos, algumas dessas fontes ainda sobrevivem à urbanização. Elas ficam justamente onde existem matas. Uma delas está na área onde fica o Centro Cultural São Francisco. Lá atrás do complexo religioso de São Francisco, que, diga-se de passagem, é o maior complexo em estilo barroco da Igreja Católica em toda a América Latina. Atrás dele tem uma fonte, né, a fonte de Santo Antônio, nome da fonte, e ela foi, o frontão dela, que é no mesmo estilo arquitetônico e artístico da fonte Tambiá, no estilo rococó, só que o frontão dessa fonte ela foi feita há mais tempo. Enquanto o do Tambiá, aquele frontão, ele é de 1889, o frontão da fonte de Santo Antônio é de 1717. É o mais antigo, então. Do ponto de vista da construção de frontões, é o mais antigo. E essa fonte abastecia todo esse complexo aqui? Isso, essa fonte abastecia todo esse complexo, né, servia tanto para a igreja como para o convento de Santo Antônio, e era uma fonte, essa fonte era mais privativa deles, porque existiam tantas fontes de João Pessoa que realmente as outras pessoas não precisavam vir buscar água aqui. Fato interessante é que até hoje, quando ocorre uma grande falta de água no Roger, por exemplo, como aqui ainda tem muita água, né? Sai muita água ainda da fonte de Santo Antônio, pelo mesmo motivo que ainda sai água da fonte de Tambiá, porque existe floresta, existe mata ao redor, árvores ao redor, essas mini florestas urbanas que permitem que a água infiltre e que o lençol freático fique cheio e extravase. Então, por causa disso, esse ambiente ainda tem água e quando às vezes ocorre falta d'água, o pessoal ainda vem buscar água aí. A mesma sobrevivência não foi possível para a famosa Fonte dos Milagres, que fica no Varadouro. Aqui só restaram o frontal e as marcas das torneiras. Dona Adnelze Tagino, por exemplo, mora na área e ainda teve o privilégio de usar a água dessa fonte. A gente usava mais a água para as plantas, tudinho. Aí meu pai pegou uma quantidade, tinha uma amiga dele que trabalhava na Cagepa e ela fez a análise da água e viu que a água era uma água cristalina, era água mineral. Mas a gente nunca usou assim, usava assim, quando faltava água, essas coisas, tudinho. E era água em abundância que transbordava para a rua. E aqui também, essa fonte aqui, isso aqui era maravilhoso, tá entendendo? E a gente nunca entendeu porque o rapaz não canalizava. A água jogava para a rua, isso aqui era cheio d'água. Era alagado? Era, e isso não faz muito tempo, não. Seu pai morreu, a senhora falou, uns 20 anos. 20 anos atrás tinha água aqui. Tinha, em abundância água. E é muito interessante que é aquela história, né? A fonte secou. E a gente fica, né, com essa ideia assim. Pois não é que a fonte secou, de repente a gente começou a diminuir, né, pouco a pouco a água e depois parou. Aí ficou aquele tanque aberto. Sem nada? Sem nada, aí fechou o tanque.
E jogou areia, cimento. E era Fonte dos Milagres. Era a Fonte dos Milagres, tanto que essa rua aqui ainda hoje se chama Rua dos Milagres. Mas tinha milagre mesmo ou era só o nome? É só o nome. O milagre talvez seja essa água que infelizmente se foi, né? A fonte era a forma de abastecer água e as pessoas saíam de suas casas para ir atrás do abastecimento de água para poder pegar água. Então o que acontecia? A água, como não chegava em casa, as pessoas iam até a água, então eram ambientes públicos bastante frequentados. Era um ambiente onde as pessoas conversavam, era um ambiente de socialização, essas fontes. Então tinha que ser um lugar bonito. Né? Era o que a gente entende hoje como praças. Hoje, quando a gente pensa numa praça, a gente entende que a praça deve ser urbanizada, deve ser bonita, e naquela época era um ambiente de vir buscar água, porque as pessoas se encontravam nesses ambientes, como se encontravam na frente das igrejas, né? Eram ambientes como se encontravam nos cemitérios, então eram ambientes que deveriam sempre estar urbanizados e com uma certa aparência agradável, porque eram locais de encontro. A terceira fonte mais antiga da capital é essa que fica na Bica. É a Fonte Tambiá, que se mantém viva e com muita água. A nascente dela é essa. Veja que beleza! João Pessoa foi fundada em 1585 e a água encanada, como conhecemos hoje, só a partir de 1912. Então, neste período, que não é um período pequeno, as pessoas se abasteciam de fontes, também de cacimbas e depois, com o tempo, de chafarizes. E essa fonte aqui também abasteceu João Pessoa? Sim, ela também abasteceu, como mais de 20 fontes que já tivemos, como várias cacimbas. E sempre foi assim, perene? Sempre, e enquanto tiver essa mata em cima, continuará sendo. Por quê? Porque a Bica hoje é um ambiente que continua sendo um ambiente produtor de água. Outra fonte com muito significado é essa que fica no Jardim Botânico de João Pessoa. Além de ter sido usada para abastecimento de moradores da área, a fonte marca o início do abastecimento de água encanada em João Pessoa. Essas águas eram entregues em cima de lombos de jumentos. Então percebam que essa coisa de Uber Eats, ela é mais antiga do que a gente pensa, né? E aqui, na Mata do Buraquinho, é onde começa o sistema de distribuição de água através de encanação, que antes era feito em lata d'água. O marco foi aqui? O marco foi aqui, na Mata do Buraquinho, inclusive a partir de 1912, quando foi inaugurado o sistema de abastecimento de água encanada em João Pessoa. Então, 1912, Mata do Buraquinho, que funcionou bem até 48. Aí depois saturou, aí surgiu o sistema Marés, a partir de 52, que também já saturou, não dava mais conta de toda a cidade. Foi quando surgiu em 91 o sistema Gramame, que também já saturou em 2007, e hoje a gente tem a Translitorânea. O sistema de abastecimento de água de João Pessoa hoje, ele tem condições de abastecer a cidade até 2030. Depois disso a gente também vai ter que tirar água de outro lugar para sair complementando. Mas aqui a Mata do Buraquinho ainda serve João Pessoa com água. A água que sai daqui ainda alimenta Torre e alimenta Padre Castelo Branco, né? Branco e a comunidade São José. São Rafael, né? São Rafael. Nós agradecemos aí sempre a companhia, né, do geógrafo Ismael, que sempre tem dado esse apoio a gente. Ele é um profundo conhecedor dessas causas, né, aqui de João Pessoa. Ele sempre nos acompanha nessas matérias, nos dando dicas. Muito obrigado, Ismael, pela sua colaboração aqui com o nosso programa. E vamos lutar para preservar as nossas florestas. A gente viu aí que aonde tem floresta e existe fonte, a fonte permanece viva, como é o caso da Bica, como é o caso da Mata do Buraquinho e como é o caso dessa fonte lá do Centro Cultural São Francisco. Então, se as matas se acabam, as fontes que estão ali também secam, como é o caso dessa que a gente viu lá no Varadouro, né? A Fonte dos Milagres. Até 20 anos atrás, a fonte existia. Começou a urbanização, começou as casas, as construções, a impermeabilização do solo, a fonte foi embora.
E era água doce também, pessoas que usavam aquela água para beber. Então é importante que a gente permaneça preservando as nossas matas, cuidando mais e mais do nosso meio ambiente. E o programa Minha Cidade desta semana fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia e até o nosso próximo programa, se assim Deus permitir.